Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de clonagem, mutagênese e regulação gênica. Como a Lisa falou, eu já fiz o meu mestrado no mesmo laboratório que eu estou hoje fazendo meu doutorado, que é o Laboratório de Genética Molecular Bacteriana, do professor Rodrigo da Silva Galhardo. No meu laboratório, a gente trabalha muito com mutagênese e reparo de DNA. E eu decidi fazer essa aula tentando colocar um pouquinho mais de clonagem e regulação em geral para vocês, porque eu acho que é um ponto muito importante da biologia molecular, que é o tema aqui desse dia no nosso curso de inverno. Então, só para fazer um pouquinho do que eu vou falar hoje, eu vou começar com a linha do tempo de descobertas da biologia molecular. Eu acho que foi uma continuação boa até da aula da Camila, que falou muito bem sobre a história do DNA, então vou tentar falar um pouquinho de outras ferramentas, eu espero que não tenha muita repetição, mas eu acho que é super importante quando a gente vê de onde veio tudo que a gente usa hoje no laboratório. Vou falar um pouquinho dos conceitos de clonagem, recombinação e regulação gênica, e vou mostrar para vocês como que eu planejei uma clonagem no meu projeto, que foi uma clonagem simples e bem legal de visualizar aqui, eu achei. Primeira vez que eu vou falar dela também numa apresentação, então espero que fique tudo certo, espero que vocês entendam. Se estiver muito complicado, vocês podem me fazer pergunta, enfim. Vamos lá, então. Não vou falar da ovelha Dolly, não é esse tipo de clonagem que a gente está vendo aqui, mas eu espero que vocês achem tão interessante quanto. Então, na linha do tempo da engenharia genética, a gente começa, como a Cami já falou, com os experimentos de Griffith, como a gente viu que o DNA é o material que comunica a informação genética, a gente viu a estrutura do DNA em dupla hélice sendo desvendada por Watson, Crick e Franklin, como a Camila já falou, e aí a gente começa com muitas outras coisas que contribuíram para todo esse ramo da engenharia genética que a gente tem hoje. Então, em 1958, a gente teve o primeiro DNA feito em um tubo de ensaio, então foi quando a gente começou a trabalhar com essas técnicas de recombinação. Em 1962, a gente descobriu uma coisa que é super importante, é super utilizada até hoje, né? O ramo das proteínas de fluorescência é algo que ajuda muito hoje em dia todas as pesquisas. E a gente descobriu, então, em 62, essa proteína que a gente chama de GFP, a Green Fluorescent Protein, que a gente descobriu em água viva. Então, a gente viu que era uma proteína que tinha essa luminescência própria, né? Que ela tinha essa emissão de luz. Em 1967, a gente descobriu as DNA ligases, que são enzimas que elas colam o DNA, basicamente. Então, elas vão ver um buraco, um espaço na molécula de DNA e elas vão conseguir promover a ligação entre essas duas bases nitrogenadas que estão lado a lado, certo? Então, elas funcionam como uma cola para preencher os buracos que ficam ali durante a replicação de DNA, por exemplo. Em 1968, né, no ano seguinte, a gente identificou as enzimas de restrição, que são as enzimas que, na verdade, cortam o DNA. Então, eu vou falar um pouquinho mais delas a seguir, que elas são super importantes hoje em dia para a clonagem. Em 1970, a gente passou a purificar essas enzimas, e a partir dessa purificação que a gente utiliza elas hoje no laboratório, a gente compra essas enzimas, ou a gente pode purificar a gente mesmo no laboratório, enfim, a gente usa muito isso até hoje. Em 1971, a gente teve o primeiro DNA recombinante, então foi o primeiro DNA que a gente conseguiu pegar dois pedaços de DNA e colar um no outro. Em 1971, esse cientista, o Nathans, ele mostrou a possibilidade de mapear um genoma só com as enzimas de restrição. Elas são essas enzimas que vão cortar, né, o DNA. Então, ele mostrou que se a gente sabe o local onde essas enzimas cortam, porque elas reconhecem realmente uma sequência de bases do ATCG mesmo, e a gente souber onde elas estão sendo cortadas, é porque a gente sabe que naquele local do DNA vai ter aquela sequência que é reconhecida por essa enzima. Então, ele mostrou uma possibilidade de começar um sequenciamento genético dessa forma tão, assim, que pra gente parece surreal hoje em dia, com as técnicas de sequenciamento de nova geração, né? Mas nessa época ele mostrou essa possibilidade só com enzimas de restrição e géis de eletroforese. Em 1981, a gente teve o primeiro organismo geneticamente modificado. Então, os cientistas conseguiram pegar um gene de coelho e colocar esse gene em um rato. Então, foi o primeiro OGM da história.
Em 1982, a gente teve a insulina sintética. Então, aqui eu acho que é um ponto também super legal para a gente pensar hoje em dia nas empresas de biotecnologia. Então, essa empresa, que é a Genentech, ela formulou, a partir de todas essas técnicas que a gente viu que foram descritas antes, com enzimas de restrição, enzimas de ligação, eles conseguiram fazer a insulina ser produzida dentro de bactérias e eles começaram a comercializar isso. Então, eu acho que é um ponto muito legal para a gente pensar hoje em dia. Hoje a gente tem muitas empresas que vão produzir diversas outras coisas, assim, dessa forma, usando a engenharia genética. Em 1983, a gente teve a PCR, então, imaginar que todo mundo fazia todas essas coisas antes da PCR para mim, muito surreal também. Então, a ciência é uma coisa incrível e ver onde a gente está hoje, como a gente faz tudo isso super fácil no laboratório, acho que é super legal a gente imaginar como que esse pessoal fazia tudo nessa época. Em 85, a gente teve a descrição dessa ferramenta de modificação genética, que são as nucleases dedo de zinco. Então, quando a gente fala em ferramentas para modificação genética, hoje em dia a gente pensa em coisas muito mais modernas, como o CRISPR, né? Mas em 1985 a gente teve essa primeira ferramenta que já foi usada muito na pesquisa, hoje em dia caiu um pouco em desuso, mas ainda é muito legal a gente pensar onde tudo isso começou. Em 1986, a gente teve a primeira vacina recombinante, então foi a vacina para hepatite B, hoje que a gente está discutindo tanto vacinas e tanta tecnologia de edição genética, pensar que foi em 86 que a gente fez a primeira vacina recombinante, acho que coloca aí luz em muitos dos questionamentos que a gente tem hoje sobre vacinas. Em 88, a gente teve o primeiro transgênico no campo, então foi o milho BT, né? BT vem justamente de Bacillus thuringiensis, então foi um milho que eles inseriram um gene dessa bactéria, o Bacillus thuringiensis, para que esse milho conseguisse ficar resistente a certas pragas de larvas. Então, em 88, a gente teve aí o primeiro transgênico no campo que a gente compra e ele é usado até hoje também, o milho BT. Em 1993, aqui para a gente pensar um pouco mais em história de tudo que a gente faz hoje, em 1993 a gente teve a descrição do CRISPR. Então, o CRISPR, na verdade, é algo de bactéria, né? São essas sequências palindrômicas repetidas em bactéria que as bactérias, elas, na verdade, tinham isso como um método de quase um sistema imune das bactérias para tentar se defender de possíveis vírus que infectam bactérias. Então, em 1993, o CRISPR, na verdade, ele foi descrito basicamente como ele é, né? Na bactéria, sem pensar nele como uma ferramenta de edição genética. Em 1996, a gente teve a clonagem da ovelha Dolly, né? Que não é o que a gente está falando aqui, mas eu acho importante também nessa linha do tempo. Em 99, a gente teve o primeiro sequenciamento do primeiro cromossomo humano. Então, foi quando, ali no início dos anos 2000, a gente começou, né, toda essa era do sequenciamento. No ano 2000, a gente teve o sequenciamento do genoma de Drosophila, né, que é a mosca da fruta que a gente usa até hoje, em experimentos de genética. Em 2001, a gente iniciou o projeto do genoma humano, que foi um projeto mundial que também teve a participação do Brasil, para a gente conseguir, né, um sequenciamento completo do genoma humano, de todos os cromossomos. Em 2003, a gente teve mais uma empresa de biotecnologia que introduziu no mercado agora um zebrafish fluorescente. Então, o zebrafish é mais um organismo, assim como a Drosophila, que é usado muito para experimentos de genética, de biologia de desenvolvimento, neurociência. A gente usa muito o zebrafish como modelo. E essa empresa introduziu, então, no mercado esse organismo geneticamente modificado com todas essas ferramentas que a gente já viu hoje. Em 2004, a gente começou a sequenciar os metagenomas, então a gente começou a sequenciar o incultivável. Por quê? A gente, mesmo amostras de saliva, a gente tem muitos organismos na nossa saliva que a gente não consegue cultivar em laboratório. Então, a gente não sabia 100% do que estava presente, por exemplo, na nossa saliva, ou numa amostra de terra, amostra de neve, enfim, do que você imaginar. E a partir do sequenciamento dos metagenomas, a gente conseguiu ver quem está lá a partir do genoma, mesmo sem conseguir cultivar esse organismo no laboratório. Em 2006, a gente teve a primeira vacina para prevenção de um câncer, que é a vacina do HPV. Em 2006, também teve mais essa revolução incrível para a ciência, que foi a indução de células pluripotentes. Então, quando a gente viu, talvez vocês já tenham
escutado no início dos anos 2000, realmente os estudos de célula-tronco, que tinha muita polêmica no começo, porque de onde a gente tirava essas células-tronco, em 2006 a gente passou a conseguir induzir células que não eram pluripotentes a se tornarem pluripotentes em laboratório. Então foi também uma revolução muito importante da ciência. Em 2008 a gente passou a sequenciar não só os genomas, como os RNAs, então a gente viu os transcriptomas. Eu coloquei isso aqui principalmente porque é algo que eu também faço no meu projeto, eu trabalho bastante com a expressão de RNA e fiz transcriptoma nas minhas pesquisas. Em 2010 a gente viu uma coisa muito surreal, que foi a vida sintética. Então esse cientista super famoso, Craig Venter, ele tem até o Instituto Venter lá nos Estados Unidos, ele construiu uma vida do zero. Então ele pegou, a partir de técnicas de clonagem, ele foi colando um gene no outro e ele conseguiu criar essa bactéria, né, sintética, de todos os genes que ele pensava que ele identificava como genes essenciais, ele foi criando esse organismo da maneira mais simples possível, colocando, através de clonagem, colando um gene no outro, e ele conseguiu esse micro-organismo sintético, Mycoplasma mycoides. Em 2011, a gente teve os TALENs, que assim como as nucleases de dedo de zinco, eram mais uma ferramenta de edição genética, que é usada também para edição genética de eucariotos. Em 2012, a gente teve a descrição do CRISPR, pelas cientistas Doudna e Charpentier, que foi, enfim, a revolução que a gente está vendo hoje. Em 2013, a gente teve esse cientista chamado Zeng, que ele aprimorou um pouco a técnica do CRISPR para eucariotos, então ele conseguiu fazer o processo ser mais fácil ainda, né, o CRISPR-Cas9 para edição genética em eucariotos. Em 2014 a gente viu essa coisa super legal, que eu recomendo vocês de tentarem ler um pouco, que são os gene drives, que é um método quase de trapacear a evolução. Então você consegue fazer com que um gene ele não siga uma regra mendeliana para ele ser passado para os organismos filhos, né? Então é muito legal. Em 2015, a gente viu o primeiro animal OGM entrar no mercado. Então a gente tem hoje o salmão da Aqua Bounty, então um peixe geneticamente modificado que é vendido no mercado hoje. Em 2017, a gente teve as CAR T-cells, que são basicamente uma terapia genética para a gente treinar o sistema imune para combater o câncer, e a gente viu isso aqui no Brasil até, então a gente viu a cura quase completa de um paciente terminal de câncer. Em 2018, houve a aprovação do primeiro teste de CRISPR em humanos. Então, nos Estados Unidos, eles conseguiram uma aprovação do Comitê de Ética para começar esse teste com CRISPR para pacientes com essa anemia que chama beta-talassemia. Em 2009, a gente teve mais uma ferramenta de edição genética, que eu acho que até não conseguiu tanto Ibope quanto CRISPR, né, mas também é muito legal, muito interessante. Ele tem algumas diferenças do CRISPR, e principalmente que ele faz a edição sem quebrar a fita dupla de DNA. Em 2020, a gente viu esse sucesso incrível do CRISPR. Então, em 2020, a gente viu o Nobel para o CRISPR, e a gente viu o sucesso desses testes clínicos que eu falei que foram aprovados em 2018 para essa doença, que é a beta-talassemia. A gente conseguiu uma melhora desses pacientes depois desses estudos. E, óbvio, em 2020 também, as vacinas de RNA, com a maravilhosa Kathleen Caricó, essa cientista que ajudou tanto ao longo dos anos para a gente chegar até onde a gente chegou em todos esses métodos de engenharia genética. Então, a pergunta que eu acho que é muito legal, depois de ver essa linha do tempo toda e de onde tudo isso veio, é justamente, a gente não criou essas ferramentas todas, elas não foram pensadas por alguém, elas, na verdade, elas estavam na natureza, e a gente apenas observou elas e a gente passou a utilizá-las no laboratório. Então, eu acho que tudo isso mostra a importância da observação e da ciência básica. Então, a gente não ia estar aqui hoje se a gente não tivesse toda uma ciência básica por trás que está tentando desvendar, por exemplo, a função de um gene. Tem lá um gene perdido numa bactéria que a gente pode não saber, mas ele pode dar para a gente uma ferramenta ainda melhor do que o CRISPR, quem sabe. Então, tudo isso está muito em construção e mostra a importância que a gente tem em observar a vida e tentar entender cada detalhe
de todos os organismos que a gente tem aqui à nossa disposição. Então, vamos lá para a primeira parte aqui do que é a clonagem, né? Então, quando a gente fala de clonagem, que realmente a gente quer cópias exatas de alguma coisa. Nesse caso, a gente quer cópias exatas de uma sequência de DNA. Então, eu tenho um DNA-alvo, que é um DNA que eu quero estudar, e eu quero amplificar aquele DNA, eu quero em vivo, eu quero colocar aquele DNA, ter muitas cópias daquele DNA, e a partir daquele DNA, quem sabe, ter muitas cópias de uma proteína. Quando a gente quer copiar DNA, geralmente a gente pensa na PCR, né? Então, a gente consegue amplificar o DNA por PCR, mas é tudo in vitro, né? Como que eu consigo isso em vivo, colocar isso em uma célula? Então, eu faço o processo básico de DNA recombinante. Então, a gente usa muito, um dos tipos de vetor que a gente usa aqui é o plasmídio, tá? Então, é um DNA circular. A gente tem um gene-alvo, a gente consegue cortar esses dois fragmentos, tanto do plasmídio quanto do gene-alvo, com, digamos, uma tesourinha, que é a enzima de restrição, que vai cortar na mesma sequência. Então, elas vão ter pontinhas coesivas aqui que vão se colar e a gente vai ter, no final, basicamente, o DNA que a gente quer, o gene-alvo aqui, nesse plasmídio, que a gente pode usar agora para colocar num ser vivo, dessa forma, certo? Então, como que a gente faz esse corte aqui, que eu fiquei falando da enzima de restrição? Então, as enzimas de restrição, aqui tem um exemplo da enzima EcoR1, é uma enzima muito comum, que ela vai cortar o DNA sempre que ela encontrar essa sequenciazinha aqui, GAATTC. Se vocês forem ver, é uma sequência que a gente chama de palindrômica. Então, se eu leio aqui no 5 linha, 3 linha, eu vou ter GAATTC, e se eu ler 5 linha, 3 linha na fita complementar, eu também vou ter GAATTC, certo? Então, quando essa enzima reconhece essa sequência específica, ela vai promover esse corte aqui entre o G e o A, certo? Nas duas fitas. Então, a gente vai ter esse pedacinho restante aqui, digamos, de um DNA simples fita na ponta, que a gente chama de ponta coesiva. É justamente isso que está representado aqui. Então, se eu corto o meu gene que tem aqui na ponta, é essa mesma sequência, e o plasmídio que tem na ponta também é essa mesma sequência, fica, digamos, complementar aqui, e ele pode se colar, certo? Esse gene, um DNA recombinante. Parece algo muito mirabolante, que eu estou falando aqui como se eu estivesse cortando um pedaço de papel e colando no outro. Mas, na verdade, no laboratório é basicamente isso. Você vai misturar tudo isso dentro de um frasco e você vai ter esse DNA recombinante, certo? Então, vamos lá. Vamos ter um exemplo aqui como se fosse o gene da insulina, certo? Eu tenho o meu plasmídio, que ele tem aqui um pedacinho, vocês estão vendo? Acho que aqui está marcado. Ah, não está marcado. Mas ele tem uns genezinhos aqui, esse verdinho, esse vermelhinho, certo? E ele tem esse espaço aqui, que eu acho que é onde ele está mostrando que vai cortar aqui, certo? Então, eu tenho o plasmídio, eu tenho o meu gene-alvo. Se eu colocar tanto o meu plasmídio como o meu gene-alvo na presença de uma enzima de restrição que vai cortar, a gente pode usar, então, a DNA ligase e ter esse plasmídio recombinante. A partir daqui, digamos que eu fiz tudo isso, certo? Eu juntei tudo isso em um tubinho, então eu tenho aqui, digamos, o produto de uma ligação, vai ter tanto plasmídio fita simples, acho que vocês estão vendo aqui, vai ter meu gene-alvo, mas vai ter também aquilo que eu quero, que é o gene circular, né, o plasmídio circular com o meu gene-alvo em azul aqui no meio. Se eu misturar esse produto dessa ligação com bactérias e fizer um processo de transformação, que nesse caso ele está dizendo choque térmico, mas existem outros processos, que são processos que fazem a bactéria incorporar esses pedaços de DNA, que um desses pedaços pode justamente ser o plasmídio que eu quero, a gente faz, né, esse processo de transformação, pode ser um choque elétrico mesmo. Algumas bactérias vão aceitar esse plasmídio que eu tenho, tá vendo aqui? Outras não têm. Elas vão ser todas cópias uma da outra, mas uma especificamente aqui pegou o plasmídio que eu quis construir. Então, a gente tem aqui o plasmídio recombinante que está dentro dessa bactéria específica. Esse genezinho vermelho aqui é um gene de resistência a antibiótico. Então, essas bactérias que não captaram esse plasmídio, elas não vão ser resistentes ao antibiótico que eu coloquei nesse plasmídio, certo? Então, elas, na hora que eu coloco elas na presença desse antibiótico, essas aqui vão morrer e essa só vai crescer.
Então, você vai ter a formação de uma colôniazinha aqui nessa placa de Petri, com a bactéria que vai ter o seu plasmídio. E a partir disso, eu consigo pegar essa colônia, desenvolver numa cultura líquida. Então, aqui você pode extrapolar para volumes muito maiores, a gente pode crescer essas bactérias que agora estão com o gene que é meu gene-alvo, por exemplo, num bioreator de 100 litros, por exemplo, ter 100 litros de cultura de bactéria que está expressando a proteína que eu quero. Então, o que vai estar acontecendo dentro delas? Elas vão ter o meu plasmídio, que vai ser transcrito em RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteína. Então, nessa cultura, eu vou ter todas essas bactérias e um monte da proteína que eu quero, que nesse caso aqui do exemplo foi a insulina. Então, vai ter bastante insulina ali, e a partir dessa cultura eu posso, então, extrair a insulina. Então, todo esse processo, né, de expressão heteróloga, vocês vão ter mais aula sobre isso, mas é basicamente um processo que começa lá com a clonagem. É um processo em que eu quero replicar um monte do gene que eu tenho interesse. Para a gente entender um pouco mais de como funciona a clonagem no dia a dia do laboratório, é muito legal a gente tentar entender um pouco da regulação de genes. Então, bactérias, especificamente, elas são usadas como um ótimo modelo para a gente expressar genes por muitos motivos. Um, porque ela se replica muito rápido, né? Então, eu tenho bactérias como a E. coli, que elas têm um tempo de geração que a gente chama de o tempo de replicar uma bactéria em duas de 20 minutos, então eu consigo crescer volumes enormes, muito rápido dessa bactéria. E elas têm esses processinhos aqui que a gente conhece muito bem da regulação da bactéria. Então, uma bactéria ela vai ter esse cromossomo circular, né? Aqui a gente vai ter uma amplificação de uma região específica desse cromossomo. E o que está acontecendo aqui? Isso aqui é o que a gente chama de operon, tá? É uma representação desse sistema regulatório que é exclusivamente de bactérias, tá? Isso aqui não acontece em eucarioto. Então, a gente vai ter uma região promotora. Essa região promotora é onde a RNA polimerase vai se ligar. Então, a RNA polimerase, ela faz o quê? Ela pega DNA e faz um RNA mensageiro a partir daquela sequência de DNA, né? Então, a RNA polimerase, ela tem uma sequenciazinha no DNA ao longo do cromossomo, antes de cada gene, que é uma sequência, digamos, atrativa para ela. E ela vai se ligar ali para começar a expressão daquele RNA mensageiro, tá? Que a gente tem aqui, ó, mRNA. E o que está acontecendo aqui? A gente tem mais de um gene que estão sob a regulação de um mesmo promotor. Então, essa região promotora aqui, onde a RNA polimerase vai se ligar, ela vai começar aqui a expressão de um RNA mensageiro que vai pegar 3 genes diferentes. Então, a partir de um único RNA mensageiro, eu tenho a expressão de 3 proteínas, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, esse processo aqui, todo, essa estrutura, a gente conhece como operon. E as bactérias, elas têm bastante isso. E por que isso é tão legal? Porque, às vezes, você consegue colocar só um RNA para expressar diversas proteínas diferentes, e assim, com o mesmo sinal regulatório, você consegue fazer o que a gente chama de indução ou repressão de vários genes diferentes. Então, aqui tem uma representação do que seria essa repressão que eu falei. Então, aqui é a região promotora, né, que é onde essa bolinha aqui, que seria a RNA polimerase, vai se ligar. Ela pode até se ligar aqui, mas tem um bloqueio no meio. Então, vai ter uma proteína aqui no meio, que vai ser uma proteína repressora, que vai impedir a continuação da transcrição desses genes. Então, você vai estar vendo que não vai ter RNA mensageiro. Então, com uma única proteína, você consegue impedir a expressão de 3 genes diferentes. E aqui a gente tem o exemplo de um ativador. Então, um ativador é uma proteína que, por exemplo, ela pode ajudar a recrutar a RNA polimerase e induzir a expressão de um monte de RNA mensageiro desses 3 genes ao mesmo tempo. Então, você vai ter um monte de proteína a partir desse sisteminha aqui. Por que é legal você saber isso? Porque dependendo de como você quer fazer a clonagem, por exemplo, se eu quero fazer o que eu fiz, o que o pessoal fez lá nos anos 80 para expressar a insulina, por exemplo, eu posso usar esse sisteminha aqui para regular muito bem o meu processo de produção de insulina, e inclusive eu posso fazer com que uma bactéria produza muito mais insulina do que ela produziria se ela não tivesse essa regiãozinha aqui antes do gene
de promotor para ativar a expressão desse gene, certo? Então, é muito importante que a gente entenda tanto os genes que a gente tem como alvo, mas também que a gente pense muito bem nessa região promotora aqui, quando a gente está planejando uma clonagem, certo? E aí, aqui eu vou falar um pouquinho do meu projeto, que também tem muito a ver com essa questão da regulação gênica toda. Eu espero que dê para entender um pouquinho mais, que eu sei que é um processo complicado quando é a primeira vez que você está vendo. Mas no meu laboratório, a gente trabalha com esse sistema que eu falei, o reparo de DNA e a resposta SOS bactérias. Então, o que é isso, né? Primeiro, para começar, eu preciso falar para vocês que reparo de DNA é algo que é muito importante. A gente precisa ter mecanismos que reparem erros no DNA em geral, danos. Então, a gente sabe, por exemplo, que a luz UV danifica o DNA, a gente tem alguns compostos químicos que podem ser mutagênicos. Então, todo o DNA está sujeito a esses problemas, né, esses danos. Inclusive, é interessante falar, mas até o próprio coronavírus carrega uma proteínazinha para tentar reparar a própria sequência. Então, qualquer coisa que tem DNA está sujeito a ter danos e precisar reparar, porque existe uma balança na vida, assim. Então, é importante a gente manter a integridade de uma sequência genética para a gente continuar, né, a nossa espécie, e a gente precisa ter também uma balança ali que não fique sempre na mesma sequência, senão a gente não tem essa possibilidade de variação, né? Se as mutações não tivessem presentes, a gente não teria evolução. Então, tem que ter toda uma balança nesse processo para a gente ter a vida do jeito que a gente tem hoje. E as bactérias, ao longo da evolução delas, elas desenvolveram processos muito legais para tentar regular essa balança, uma coisa que é difícil de falar desse jeito quando você pensa em evolução, porque fica parecendo que eu estou recusando o Darwin aqui, dizer que eu consigo mexer a balança da evolução, mas é uma coisa bem maluca, é difícil de discutir em pouco tempo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que elas fazem isso. Então, quando a gente tem um estado normal da expressão desses genes aqui, que eu vou falar, a gente tem, digamos que essa setinha azul aqui, são genes regulados por essa proteína LEX-A. LEX-A nada mais é que um repressor. Então, é aquele negocinho que eu falei lá na frente. A gente tem um sítio operador que vai ter uma proteína que vai impedir que a RNA polimerase faça o RNA mensageiro desses genes aqui. Então, você vai ter genes que são regulados por essa proteína REC-A. Uma vez que a proteína REC-A está ali, sentadinha no sítio operador dela, a gente não vai ter a transcrição, certo? Esse é o estado natural das coisas. No momento que a gente tem a formação de fitas simples de DNA, certo? Que aqui está a DNA dupla hélice, a gente tem uma formação de fita simples de DNA, vai ter uma proteínazinha que chama REC-A, que ela vai se ligar nessa fita simples e ela vai induzir a quebra dessa proteína LEX-A. Então, uma vez que essa proteína LEX-A, que é repressora, sair do sítio operador, agora sim a RNA polimerase consegue chegar aqui nesses genes e ela consegue induzir a transcrição. Então, esses genes, eles finalmente vão ver a transcrição e a tradução e eles vão virar a proteína que eles codificam, né? Então, o que essas proteínas vão fazer na célula? Elas vão inibir a divisão celular. Por que a gente precisa de inibição da divisão celular nesse processo? Porque a gente está tendo um dano, o DNA está com um erro ali, tem uma quebra ou fita simples, então quer dizer que o DNA não foi replicado direito. Então a gente precisa mandar, imagina uma bactéria que se replica a cada 20 minutos, ela precisa mandar parar a divisão celular para ela conseguir justamente fazer esse segundo evento aqui, que é reparar o DNA, certo? Então a gente induz também a expressão de proteínas de reparo. Outra coisa que é feita é a recombinação homóloga, que essa aqui é uma coisa muito importante quando a gente pensa em todo o processo de clonagem. E uma outra coisa é a síntese translesão, que envolve o processo de mutagênese, que aí é mais quando eu digo que as bactérias estão brincando um pouquinho com a evolução nesse processo. Então, eu vou falar um pouquinho bem rápido de síntese translesão, só para contextualizar o que é feito no meu laboratório, mas não é o alvo dessa aula, certo? Então, a síntese translesão, ou TLS, como a gente chama, é basicamente esse processo aqui, onde você está tendo uma polimerase de DNA, né, replicativa, ela está replicando o DNA. E aí, no momento que ela encontra um dano, ela bloqueia. Acontece um bloqueio nesse processo.
Então, imagina, de novo, volto para aquele ponto onde a bactéria tem que se replicar em 20 minutos. Todo esse processo vai acontecendo muito rápido, mas a polimerase, quando ela está lá replicando, duplicando o DNA, ela encontrou um dano, ela para. Imagina a bactéria que tem 20 minutos para se replicar, o colapso que ela encontra quando a polimerase encontra esse dano e ela bloqueia o processo de replicação. Vai ter a formação de fita simples de DNA, tá? Aqui, próximo a esse dano. E então, quando tem a formação de fita simples de DNA, a gente sabe que esse é o sinal promotor dessa resposta que eu acabei de falar para vocês, né? A resposta SOS. Então, a gente vai ter a indução de todos aqueles genes controlados pela proteína LEX-A. E aí, um dos genes é justamente a síntese translesão. A síntese translesão nada mais é do que a expressão de uma outra polimerase. Então, a gente tem aqui a polimerase replicativa, normal. Vai ter uma outra polimerase aqui que ela consegue ver esse dano de DNA e ela consegue adicionar qualquer coisa ali no meio. Então, ela, digamos que era um nucleotídeo A, ela tinha que adicionar um T para parear, mas esse A está danificado, ela não consegue identificar o que é, e aí ela incorpora qualquer coisa ali. E ela consegue continuar a replicação. Então, a gente está vendo aqui que o processo continuou. Como essa polimerase tem essa incorporação errônea, que a gente chama, ela ultrapassa a lesão, por isso que é síntese translesão, ela ultrapassou esse dano, essa lesão no DNA, a gente pode ter a inserção ali de mutações pontuais de nucleotídeos. Então, a gente vai ter um processo mutagênico. Quando a gente tem uma polimerase translesão fazendo a síntese de DNA, a gente vai ver que vão ter erros ali no meio. A gente vai ter nucleotídeos errados ao longo daquela sequência. Então, por isso que é um processo mutagênico, certo? Então, vou voltar agora para a resposta SOS. Então, só para ter para vocês terem mais uma visualização de todo o processo aqui, imagina que isso é a dupla fita de DNA, certo? Aqui os genes da resposta SOS, o repressorzinho aqui em laranja, LEX-A, que vocês estão vendo aqui, ó, a proteína, então aqui é o gene, aqui seria o RNA mensageiro e aqui é a proteína, né? O repressor está aqui na região promotora de cada um desses genes, tanto a RQA, quanto o LEX-A, quanto aqui um terceiro gene para representar a resposta, que é o gene UVRA. Quando a gente está na situação normal, a gente tem o que a gente chama de uma expressão basal, vai ter um ou outro RNA mensageiro ali, que vai ter uma proteínazinha. Então, quando o DNA foi danificado, a gente passou pelo processo de replicação de DNA, o dano foi encontrado, não consegue replicar mais nada ali na frente, então a proteína RQA aqui vai começar a se ligar na fita simples de DNA e vai induzir a liberação desses repressores. Então, o que vai acontecer é que enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vai ter lá um monte de RNA mensageiro desses genes regulados por esse repressor. E uma vez que esse dano é reparado, a gente volta para o estado original. Então, vai voltar a ter uma expressão baixa, certo? Aí eu vou falar um pouquinho da recombinação homóloga, que é um dos processos que é induzido pela resposta SS, e é o processo que eu falei que era muito importante aqui para todo esse planejamento de clonagens que a gente faz. Então, a recombinação homóloga, quando eu falo de recombinação, acho que muita gente pode até imaginar aqui o processo de crossing over, né? Que a gente vê em células germinativas, onde cromossomos irmãos vão trocar um pouco de informação genética justamente para aumentar a variabilidade genética da progenia daquela célula. Mas é um processo um pouquinho diferente aqui em bactéria, mas basicamente a mesma ideia, onde a gente vai ter uma troca de DNA entre fitas que têm similaridade de sequência. Então, por isso que é a recombinação homóloga. Quando a gente tem uma fita de DNA que ela tem uma quebra na célula, vai acontecer um processo para gerar aquelas fitas coesivas, tá vendo? Aqueles pontinhas coesivas, para ter essa facilidade de recombinação aqui, sem a ponte de hidrogênio ligando as duas fitas, né? E essas fitas conseguem fazer o que a gente chama de invasão de fita em um DNA homólogo. Então, aqui digamos que é um DNA igualzinho a esse, mas que ele não está danificado. E aí, essas fitas vão invadir aquele DNA não danificado e fazer esse reparo aqui, que, como vocês estão vendo, não está completo, né? Tem esse cruzamento de fitas aqui que a gente chama de junção de Holliday,
Mas isso aqui é uma coisa que a célula consegue lidar super bem, ela consegue resolver esse cruzamento das fitas, justamente porque isso acontece na replicação o tempo todo em bactéria, principalmente. Porque imagina que quando a gente está replicando a cromossoma de bactéria, que é circular, a gente acaba com a junção de Holiday aqui no final da replicação também. Então, é um outro processo que a célula tem para resolver essa junção de Holiday, que aí é um processo complicado que eu também não vou entrar aqui, mas a resolução é um DNA danificado consegue encontrar uma fita molde igual para ele conseguir reparar e ter no final 2 fitas reparadas, certo? Então, a gente usa esse tipo de variação por recombinação homóloga em diversas coisas. Aqui tem um monte de exemplo sobre como a gente consegue fazer isso. Então, a gente consegue promover a deleção de um gene a partir dessa recombinação homóloga, por exemplo. Eu posso fazer numa clonagem um plasmídio que tem essa sequência aqui e ele vai recombinar nessas pontinhas a partir daquele mesmo processo de recombinação homóloga lá para desse estado passar para esse. Tudo usando esses processos de reparo de DNA. Aqui também a gente consegue inserir genes, então eu consigo, numa sequência que está assim, inserir um gene aqui no meio, a partir também dessa metodologia de recombinação homóloga. É algo que a gente usa o tempo todo em edição genética. Inclusive, se vocês forem ver a metodologia do CRISPR, o CRISPR, ele basicamente quebra DNA num ponto específico que a gente conhece. E o que acontece depois disso? Se ele só quebra, como é que a gente consegue ter edição genética ali? Porque a partir desse reparo por recombinação homóloga, a gente tem todas essas possibilidades de processo aqui de troca. Então, a gente consegue fazer toda essa engenharia genética de modificar mesmo genes a partir desse processo, que ele é um processo da célula. A célula faz isso, a célula tem todas as ferramentas para ela fazer essa recombinação homóloga. Eu só preciso pensar em como usar isso a meu favor, a fazer a célula ter o gene que eu quero ou tirar o gene que eu quero. E é a partir daí que a gente começa a fazer os experimentos que a gente tem nos nossos projetos. Mas tudo isso é engenharia genética, é a gente pensar em como modificar aquilo para conseguir estudar o que a gente quer. Então, um tipo de clonagem que a gente tem hoje em dia é o Gibson Assembly e o LIC. Então, LIC quer dizer Ligase Independent Cloning. Então, é uma clonagem que a gente nem precisa necessariamente da ligase. Aqui no Gibson Assembly tem ligase. Então, hoje, sabendo desse processo de recombinação homóloga, onde a gente tem aqui na mesma cor, vocês estão vendo, sequências homólogas, a gente consegue facilmente construir um DNA circular do jeito que a gente quer. Aqui, nesse caso, um exemplo com 2 sequências, então eu consegui juntar 3 pedaços diferentes de DNA e coloquei numa colônia para poder expressar esse gene. E aí, como que a gente faz, então? Como que a gente planeja uma clonagem? Como que isso tudo que parece tão bizarro aqui, tão distante, a gente coloca isso em prática no laboratório? Então, primeiro de tudo, você tem que escolher o seu vetor de clonagem. Então, tem vários tipos diferentes, não só o plasmídio, mas como que você vai entregar aquele gene que você quer trabalhar para um organismo. Você pode entregar ele através de, por exemplo, um bacteriófago, que é um vírus de bactéria. Você tem cromossomos hoje artificiais de levedura para poder fazer esse tipo de entrega de gene para a levedura, para poder expressar em levedura. O exemplo que eu já estou dando até agora, e que é o que eu uso hoje, é o plasmídio normal de bactéria. Então, com o plasmídio, você pode planejar a sua clonagem para expressar uma proteína e usar todo aquele jogo que eu falei de promotor para induzir a expressão de um gene. Você consegue deletar um gene do cromossomo bacteriano, você consegue inserir um gene do cromossomo bacteriano, e esse é um mapa que a gente tem de um plasmídio normal, certo? Então, tem alguns outros pontinhos aqui que eu não falei ainda. Então, tá aqui a região promotora, por exemplo, a resistência a antibiótico, que a gente vai conseguir selecionar que bactéria recebeu esse plasmídio que eu quero. Aqui o gene que eu inseri, o sítio de restrição, onde a enzima de restrição vai cortar para abrir esse plasmídio. Aqui, esse 5' primer e 3' primer é basicamente um local onde eu consigo ter um primer para poder fazer PCR, para amplificar aquele gene, para eu saber o que tem aqui no meio. Então, isso aqui é basicamente para você
conseguir ver quem pegou seu gene. E tem um outro pontinho aqui que é a origem de replicação. Origem de replicação é um ponto super importante para você observar se o seu plasmídio tem a origem de replicação que a sua bactéria reconhece. Então, tem bactérias que não reconhecem essa origem de replicação, por exemplo, uma Pseudomonas não reconhece X origem de replicação que eu uso em outra bactéria. O que é essa origem de replicação? É basicamente um ponto onde a DNA polimerase, que vai amplificar aquele plasmídio, ela consegue abrir aquelas duas fitas para poder fazer todo aquele processo de replicar e ter muito plasmídio, que é o que eu quero, né? Eu quero ter várias cópias de um gene. Então, eu preciso dar um plasmídio para a célula que ela consegue trabalhar com ele, ela consegue amplificar aquele plasmídio. Então, aqui, a clonagem que eu planejei no meu laboratório. É rapidinho essa parte, espero que vocês consigam entender, eu trouxe algumas fotos legais. Então, eu tinha um objetivo. A partir de toda aquela resposta SOS que eu falei para vocês, o meu objetivo era visualizar a proteína REC-A na célula. A proteína REC-A, só para lembrar, é aquela que vai ligar em fita simples de DNA, que é o sinal ativador de toda a resposta SOS. Então, o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu escolhi meu vetor, eu escolhi esse aqui, o PUC18T, mini-TN7T. Ele é um vetor, por que eu escolhi esse vetor? Ele é um vetor que ele, dentro da bactéria que eu trabalho, que é a Pseudomonas, ele insere no que a gente chama de sítio ATT do cromossomo. Por que eu queria que tenha um cromossomo bacteriano? Eu queria inserir o meu plasmídio para ficar dentro do cromossomo bacteriano. Porque eu queria uma cópia do meu gene REC-A por célula. Quando você coloca um plasmídio para dentro de uma bactéria, esse plasmídio ele pode ter várias cópias. Então, dentro de uma célula, ela vai ter sempre um cromossomo. Mas ela pode ter vários plasmídios. E isso não é o que eu queria. Eu queria ver a expressão, já que eu estou trabalhando com ver a expressão de genes e, enfim, eu queria que tivesse só uma cópia desse meu gene. Então, eu usei esse vetor que ele não fica circular na minha bactéria. Ele fica sempre inserido no cromossomo, com uma cópia. E aí, eu fusionei a proteína REC-A a uma proteína fluorescente, que é essa M-neon green. Eu não usei GFP aqui. Se eu quero que a minha proteína REC-A esteja diretamente fusionada a essa proteína de fluorescência, uma outra coisa que eu tive que planejar na minha clonagem foi tirar o terminador. Então, a proteína, ela tem, né, os iniciadores, os códons de iniciação, o códon de iniciação, que é um, e tem 3 códons terminadores, né? Então, eu tirei esse códon terminador da minha proteína. Então, quando a gente tiver a tradução da proteína REC-A aqui, ela vai traduzir junto esse outro pedaço, que é uma proteína fluorescente. Então, sempre que tiver a REC-A, ela vai estar carregando esse outro pedacinho junto dela. Então, vai ser uma proteína. Aqui eu coloquei só o título desse paper, que é um paper da Nature Protocols, que ensina como que esse plasmídio funciona em Pseudomonas, então tem vários detalhes. Aqui eu vou sair rapidinho da minha apresentação para mostrar para vocês como que eu fiz isso. Olha só, é um arquivo no Word que eu planejei tudo, então eu tenho toda a sequência aqui, ó. Aqui é a sequência do meu gene REC-A, a sequência de um linker que a gente chama, então é um pedacinho de alguns códons que vão estar ali entre a minha proteína REC-A e a minha proteína neon green, que é essa sequência aqui. Vou ter a sequência do meu vetor, tudo isso eu pego nos bancos repositórios da internet, e aí eu vou planejar, tem umas ferramentas online que te ajudam a planejar tudo isso, então eu vou pedir uns primers para poder amplificar essas sequências que eu tenho, então tá tudo aqui, salvo num documento de Word, parece algo muito maluco, mas é assim mesmo. Aqui as enzimas de restrição que eu usei, então eu deixo tudo isso salvo assim para eu poder ter esse plano da minha sequência, certo? E quando eu planejei, uma outra coisa que eu fiz foi o programa que eu usei para planejar, ele também me deu essa sequência aqui. Então, é aquele plasmídio lá, ó. Aqui a sequência REC-A em vermelho, a parte fluorescente em verde, aqui os genes de resistência, eu tenho 2 marcadores de seleção. Aqui no plasmídio, aqui o total de pares de base, né, que tem no total do meu plasmídio. Aqui no meu documento do Word eu tenho o total de pares de base só dessa sequenciazinha que eu coloquei aqui no meu plasmídio, certo? Então é basicamente isso. Deixa eu voltar ali para minha apresentação agora.
Isso tudo você vai aprendendo no dia a dia, tá? A gente pode parecer meio maluco, mas não é tanto assim, não. Então, vamos lá. Eu tinha um par de primer para amplificar um pedacinho do GNRQA. Fui lá, fiz uma PCR, amplifiquei o GNRQA. Tá aqui, um montão do GNRQA. Fui lá, amplifiquei a parte da M-neon green, a enzima, a proteína fluorescente. Então, tá aqui um outro pedacinho dela. Amplifiquei isso, né? Peguei o vetor, então quando a gente tem um plasmídio circular e a gente corre num gel de agarose, ele nunca vai ficar do tamanho que ele é, porque ele está circular, né? Ele não consegue correr entre a agarose do jeito normal que uma sequência linear corre. Então, quando você corta ele com as enzimas de restrição que você usa, aí sim você tem ele no tamanho que você quer. Aqui tem um marcador de peso que tá meio feio, mas enfim, tava direitinho no tamanho que eu queria. Então eu peguei, purifiquei isso tudo, né, para tirar tudo que na PCR você coloca muita coisa dentro do mesmo tubinho, né? Você coloca a polimerase, TAC, enfim, tudo que você coloca ali dentro, então você tem que purificar para ver só aquilo que você quer. Então eu purifiquei aqui o M-neon green, o REC-A e o meu vetor digerido. Por que eu purifico também aqui? Eu coloquei o quê? Coloquei enzima de restrição ali para cortar. Então, eu queria ter tudo aquilo purificado. Isso tudo a gente faz com kits, enfim. É tudo da rotina normal de laboratório. Então, eu tinha agora um tubinho com esse meu pedaço da proteína fluorescente, um tubinho com o REC-A, um tubinho com o meu vetor, que está muito clarinho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas tinha um tubinho com o meu vetor digerido. Você não precisa de quase nada, então deu certo fazer com esse pedaço mesmo, estando numa concentração que parece tão baixa aqui. E aí coloquei tudo isso no mesmo tubo, coloquei dentro de uma bactéria e amplifiquei para ver as coloninhas que eu tinha. Eu tinha várias colônias, aqui eu testei 10, ó. Tem 1, 2, 3, até 10. Aqui eu consegui ver que a minha colônia 4 tinha amplificação do tamanho que eu queria para o REC-A Neon Green. Mas aí tem um jeito muito mais fácil de ver isso aqui do que ver só por PCR. As minhas colônias eu consegui passá-las numa placa e quando eu colocava na UV, tá aqui a fluorescência. Essa tá muito mais verdinha que essa. Por quê? Porque a minha proteína REC-A está fusionada nessa proteína fluorescente. Então eu consegui identificar muito fácil aqui que a minha colônia 4, confirmada também por PCR, estava expressando uma proteína fluorescente, certo? E aqui o que eu vejo no microscópio quando eu coloco essas bactérias agora no microscópio? Então aqui é a microscopia normal, sem fluorescência. Aqui é uma microscopia com um corante que eu coloquei para ver o DNA. Então aqui dentro eu estou vendo, acho que vocês estão vendo esse emaranhadinho aqui no meio, isso é DNA, um corante para ver DNA. E aqui o filtro em que eu vejo a minha proteína. Então tá aqui os focos onde tem um monte dessa proteína REC-A concentrada. Então, é isso que eu queria, eu consegui. Tá aqui, vendo onde está a REC-A na célula. Essa coloração aqui da célula inteira quer dizer que tem REC-A, na verdade, em toda a célula, mas forma esse foco aqui onde tem uma aglomeração dessa proteína, que fica aqui no polo da célula. Então, só para voltar rapidinho para vocês verem, ó, é o mesmo campo de visualização do microscópio, mas com esses filtros diferentes para a gente ver coisas diferentes na fluorescência, certo? Então, a clonagem é um método super importante para a pesquisa, podendo ser usado em produtos biofarmacêuticos, terapia genética e análise genética. Cada organismo tem sua particularidade, a gente aprende muito no laboratório, né, na prática. Então, se você tem dúvidas sobre um plasmídio ou uma técnica, a gente coloca essas perguntas na internet, usa o Google para o que ele é, porque tem muito detalhezinho que você vai aprendendo quando você está lá tentando fazer tudo isso. Um site que é muito legal, que na verdade é a rede social dos cientistas, o ResearchGate, ele tem quase um Yahoo Perguntas da ciência, é muito legal. Então, às vezes eu estou com alguma dúvida, não estou conseguindo alguma coisa, eu tento colocar no Google e aparece justamente o fórum do ResearchGate. E aí eles falam, essa enzima aqui não funciona desse jeito, é melhor se você colocar isso, enfim. Então tem detalhezinhos que você vai aprendendo na prática. E é isso, a biotecnologia ela só cresce, a gente tem muitas oportunidades de trabalho. Eu tenho colegas que saíram do doutorado não para trabalhar na academia, mas para trabalhar em empresas. A gente hoje tem um cenário muito bom e muito promissor para a biotecnologia.
Foi há pouco tempo que apareceu no mercado brasileiro o primeiro produto de cosmético, na verdade, que tinha escrito na embalagem, assim, produto feito com biotecnologia. Então, foi que eles usaram uma proteína de aranha, da teia da aranha, para fazer aquele produto cosmético. Então, é muito legal, isso tudo está crescendo e está avançando muito. Então, tem muita área aí para a gente trabalhar ainda. E, para terminar, eu queria dar algumas dicasinhas de livros aqui para vocês. Tudo isso que eu falei sobre regulação gênica, reparo de DNA, toda a biologia molecular bacteriana, você consegue encontrar super fácil nesse livro aqui, que é da nossa professora lá do departamento, a Marilis do Vale Marques. Então, é um livro produzido pela Sociedade Brasileira de Genética, é muito bom, recomendo. Esse é um livro novo, que eu vou ser bem sincera para vocês, que eu não comprei ainda, mas eu estou fazendo aqui a propaganda do meu professor, Rodrigo da Silva Galhardo, está aqui. Então, ele fez esse livro de técnicas e fundamentos dentro do laboratório, com todos esses professores, a maioria lá do nosso instituto também, e também pela Sociedade Brasileira de Genética. E esse aqui é um livro mais de história, que vai contar desde tudo que a Camila também falou para vocês, sobre todas as descobertas do DNA, até o que a gente tem hoje de biologia molecular, que é muito legal, em que esse cientista, esse médico, na verdade, ele vai mostrar como ele vê toda essa história e como ele interpreta isso na vida dele, com uma doença genética que a família dele carrega. Então, é um livro super legal, mas para descontrair, assim. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Peço perdão se tiver ficado muito complicado. E abro